Bem, continuando aqui, então, pessoal, lembrem bem desta convenção, né, que nós utilizamos aí para direção de corrente em um elemento resistivo. A corrente sempre flui no sentido que gera uma queda de potencial sobre o elemento resistivo. Alguns exemplos aqui utilizando a lei de Ohm. Então, basicamente aplicando a lei de Ohm, a forma de aplicar a lei de Ohm é bem simples, né, a relação matemática. Então, calcular a resistência em funcionamento do filamento de uma lâmpada de 60 watts. Se uma corrente de 500 mA for estabelecida em função de uma tensão de 120 volts. Tá? Então, por que eu destaquei aqui em funcionamento? Nós vamos ver que uma lâmpada, estamos falando aqui do exemplo de uma lâmpada incandescente, né, o caso mais, não é uma lâmpada eletrônica, fluorescente ou compacta, muito menos de LED, aquelas antigas lâmpadas de filamento, as incandescentes. Quando a lâmpada ela está desligada, ela tem uma temperatura, e o filamento tem uma temperatura que é bem menor do que o filamento quando ele está em funcionamento. Né? E nós vamos ver que existe uma grande diferença entre a resistência do filamento a frio, no caso da lâmpada, e o filamento quando ele está em funcionamento, que ele está muito mais quente. Então existe uma dependência da resistência dos materiais em função da temperatura. Isso nós vamos discutir mais tarde. Por isso que aqui está destacado que este problema aqui, né, se nós calcularmos em funcionamento com os dados fornecidos, que em funcionamento a lâmpada ela está sob uma tensão de 120 volts e uma corrente de 500 mA, nós podemos definir qual o valor da resistência deste elemento para aquele instante. Né? Então, basta aplicar a lei de Ohm. Né? A resistência vai ser a razão entre o potencial, a queda de tensão que está produzindo na lâmpada, de 120 volts, ou o potencial que está aplicado sobre ela, dividido pela corrente que foi medida, né, que está circulando por ela. Então, 120 volts dividido por 500 mA resulta uma resistência de 240 ohms, certo? Mas, frisando novamente, essa resistência é válida, esse valor de resistência é válido em funcionamento, na temperatura que este filamento estiver com esta corrente, ou seja, dissipando esta potência aqui na forma de tanto de calor, quanto na verdade aqui esses 60 watts tanto na forma de calor, uma parte vai para calor e uma parte vai para a iluminação. Né? Exemplo 2 aqui, calcular a corrente através de um resistor de 2 kΩ. Então, mostrado na figura, caso a queda de tensão entre seus terminais seja de 16 volts. Então, nós temos uma queda aqui representada de 16 volts, então um símbolo positivo aqui no lado direito e negativo do lado esquerdo. Com esta polaridade, queda de tensão de 16 volts, nós só podemos ter realmente uma corrente positiva, uma corrente de cargas positivas equivalente, fluindo aqui da esquerda, do terminal positivo, em direção ao terminal negativo. Certo? Então a corrente I, basta nós fazermos a razão entre o potencial aplicados V, a queda de tensão sobre o resistor, dividido pela resistência. Então 16 volts dividido por 2, aqui está equivocado, né? Aqui não é 10 na menos 3, é 2 vezes 10 na 3, tá? Aqui o expoente aqui é 2 kΩ, ou seja, 2 vezes 10 elevado na 3, mas a resposta está correta, é 8 mA mesmo, né? Tá? Só esse expoente aqui que é positivo. Então, a aplicação direta da lei de Ohm ela é bem simples. E vale ressaltar aqui que para elementos, quando a gente está analisando apenas resistores, elementos puramente resistivos, né, a lei de Ohm ela pode ser aplicada da forma que a gente está vendo, independente se a corrente e o potencial que estão aplicados forem em corrente contínua, ou seja, o potencial aqui fornecido por uma bateria, né, por uma fonte de corrente contínua, e a corrente também fluir apenas em um sentido, ou se for um sistema ligado em corrente alternada, né, que isso vocês só vão estudar nos circuitos 2, né, circuitos elétricos 2, as fontes de corrente alternada e as formas de onda de corrente alternada, senoidais, né, cossenoidais. Mas para fins né, de praticidade, e na verdade e são aplicáveis, né, para elementos puramente resistivos, né, ressaltas aqui, elementos puramente resistivos, componentes puramente resistivos, fios resistores, lâmpadas incandescentes,
né? Então, desde que nós estejamos utilizando valores eficazes de tensão em corrente alternada e corrente alternada também em valores eficazes, ou valores RMS, certo? A lei de Ohm pode ser aplicada da mesma forma. Então, por exemplo, o que isso significa? Vamos dizer que esse sistema aqui, ou esse aqui de cima, né, uma lâmpada incandescente, a gente pode ter aí ela conectada a uma fonte de corrente alternada, que a tensão eficaz que essa fonte entrega, né, mesmo sendo em corrente alternada, é de 120 volts. Se a corrente eficaz medida foi de 500 mA, então continua válida essa relação, mesmo se isso aqui for em corrente alternada. Tá? A resistência ela é 240 ohms. Até lá quando vocês estudarem corrente alternada, né, lembrem que exatamente quando a gente nos referimos a valores eficazes de tensão e corrente alternada, isso significa que nós temos exatamente uma equivalência de potência entre tanto para corrente alternada ou contínua. Se nós temos o mesmo valor eficaz da corrente alternada, ela equivale a uma corrente contínua daquela intensidade. Se nós temos um valor X aqui de 120 volts de corrente alternada eficaz, ela equivale exatamente ao mesmo comportamento em termos de potência, né, que vai ser entregue por uma fonte, uma bateria, por exemplo, né, várias baterias em série aqui que nós poderíamos obter um potencial de 120 volts de corrente contínua. Tá? Então, a aplicação da lei de Ohm para elementos puramente resistivos, ela é válida nessa mesma relação, né? Tanto em corrente alternada quanto corrente contínua, desde que usados valores eficazes quando trabalhados em corrente contínua. Vamos falar um pouquinho sobre os gráficos de tensão e corrente, né? Uma representação gráfica da lei de Ohm. Então, para representar graficamente valores de corrente e tensão, é necessário estabelecer antes uma polaridade, tanto para a tensão, então definir uma polaridade para a tensão entre os terminais e também o sentido da corrente no dispositivo que nós queremos representar graficamente um gráfico de corrente e tensão. O que isso significa? Que nós temos que definir, vamos representar uma função gráfica, né, de corrente, tensão, comportamento de corrente e tensão sobre este elemento genérico aqui, né, esse retângulo, pode ser qualquer componente, uma parte do meu circuito. Nós precisamos definir, o valor do potencial que nós vamos representar em um dos eixos do gráfico, ele vai ter esta polaridade, positivo deste lado e negativo deste lado. Então isso aqui é a polaridade deste potencial. Se nós representarmos no eixo gráfico um valor positivo de 50 volts, por exemplo, significa que nós temos uma diferença de potencial de 50 volts entre esses dois terminais, considerando que aqui nós temos 50 volts acima ou a mais, né, do que neste terminal. Portanto, neste sentido, do positivo para o negativo, teremos uma queda de menos 50 volts, ou se nós percorrermos aqui do negativo para o positivo, nós temos um aumento de 50 volts. Então é necessário, é crucial termos definida a polaridade da tensão e da corrente. E a corrente também, o sentido deve ser definido, para que na hora que nós representarmos graficamente, uma corrente de valor positivo significa que a corrente está fluindo neste mesmo sentido indicado aqui pela seta. Tá? Então, por exemplo, alguns casos. Vamos pegar aqui o primeiro quadrante. Nós temos aqui um gráfico mostrando um eixo vertical, que é uma corrente, está medida indicando uma unidade de miliamperes, e aqui o eixo horizontal, o potencial, medidas em volts, certo? Então, o que representa este ponto aqui? Ó? Este ponto, tá? Pegando um caso hipotético aqui, ele está representado aqui, ó, em 6 volts, está no ponto 6 volts positivo, né? Está no lado positivo do eixo, e uma corrente aqui está equivalente do ponto lá de 4 miliamperes, né? Então, o que isso representa aqui? Que lá na minha carga, eu defini a polaridade do sentido da corrente,
é 4 mA nesse sentido aqui da minha seta, e nós temos então 6 volts com esta polaridade, positivo aqui e negativo aqui. Isso aqui pode parecer bobagem, mas faz toda a diferença na hora de nós analisarmos um circuito, certo? Tomarmos bastante cuidado com a polaridade, do potencial e também o sentido da corrente, porque senão, quando nós aplicarmos lá para frente os métodos de análise, os valores podem gerar erros aí, né? Com certeza, se nós não atribuirmos uma polaridade adequada ou invertermos a polaridade, né? No caso aqui da esquerda, então este gráfico aqui, o que ele está mostrando? Esse ponto ele tem um potencial negativo, ele tem um potencial, então está no eixo negativo, no menos 1 volt, certo? E uma corrente positiva de 3 mA. Então ele está representando aqui uma corrente positiva real neste sentido, 3 mA, e nós temos agora, em relação a esta referência, certo? Essa aqui é a nossa polaridade de referência. Ele está me dizendo que o valor negativo de 1 volt, ele equivale a eu ter agora uma polaridade real, né, de 1 volt, só que a minha polaridade real é positiva aqui e negativa aqui, certo? Ou nós podemos também, né, pensar que isso aqui é equivalente a, se nós tivermos aqui, se nós tivéssemos um valor de menos 1 volt com esta polaridade, né, positivo aqui ou negativo aqui. Isso equivale ou é idêntico na representação se eu tiver 1 volt com a polaridade positiva invertida em relação ao sentido que nós adotamos como referência, tá? Esse aqui é a minha referência, certo? O que significa este valor negativo aqui, ó, de menos 1 volt, certo? Que nós temos um valor de menos 1 volt com esta referência, ou isso é equivalente a termos um potencial positivo e negativo aqui, com uma diferença de potencial de 1 volt com esta polaridade, tá? Este caso aqui de baixo, nós temos ambos os valores negativos. Potencial aqui, ó, um valor negativo, está em menos 5, menos 6, menos 7, menos 8 volts. Menos 8 volts. E corrente, nesse ponto aqui, está em menos 1 ampere, né? Então, em relação à minha referência, significa que menos 1 ampere, na realidade, o meu fluxo de cargas positivas está da direita para a esquerda. Menos 1 ampere, menos 1 miliampere, né? A escala do gráfico está em miliampere, e uma polaridade de menos aqui 8 volts e positivo aqui. O que, tomando como base o meu desenho de referência, né, seria o equivalente a, com esta polaridade de referência, que isso aqui nós adotamos antes de representar o gráfico. Então, lá graficamente, por que ele está representado negativo? Porque esse aqui é a minha polaridade que eu adotei como referência. Então, o valor disso aqui é menos 8 volts. Naquele ponto, né? Opa, neste ponto aqui, vale menos 8 volts. E essa corrente que eu adotei como uma referência nesse sentido, graficamente lá ela está representada como menos 1 miliampere, certo? Por isso que este ponto está representando um valor negativo e um valor de tensão e de corrente. E assim também para este valor aqui, né? Quer dizer que potencial está na mesma polaridade, ó, valor positivo, 2 volts, está na mesma polaridade real, só que a corrente está no sentido contrário do meu sentido, do sentido que nós adotamos como referência. Para um elemento ideal, um resistor ideal, que nós não estamos levando em consideração ou que não há variação significativa com a temperatura, né? Então nós temos um gráfico aqui de corrente no eixo vertical e de potencial, tensão, que vai ser representado por uma linha reta, certo? E essa linha reta representa, por exemplo, o comportamento para um resistor, né? A relação entre corrente e tensão para o resistor. Esse gráfico nada mais é que uma representação gráfica da lei de Ohm, né? Porque qualquer ponto aqui, nós podemos pegar, por exemplo, este ponto aqui, e a razão entre potencial de 25 volts, neste ponto, potencial vale 25 volts. Vamos chamar aqui este ponto de
V1.1. Então, o potencial em V1 é de 25 volts e a corrente em 1, lá nessa escala, é 5 amperes. Tá? Então, essa relação de corrente ela vai nos dar a resistência da carga para este ponto. Então, nós podemos calcular que a resistência 1, certo? R1, é a razão entre V1 e a corrente. Ou seja, 25 volts dividido por 5 amperes. E vamos encontrar a resistência de 5 ohms para esta carga. Só que como nós temos um gráfico linear, e isso aqui acontece com os resistores com as resistências ideais, certo? Ou em casos que a variação de temperatura é mínima e não influencia na resistência do componente, então nós teríamos um gráfico muito próximo de um comportamento linear, desta forma aqui, nós temos uma resistência que está se comportando como a gente chama uma resistência ômica, próximo do ideal dela. Em muitos casos, nós vamos falar mais tarde, o comportamento desse gráfico aqui de corrente de tensão ele não vai ser linear, e aí nós temos uma resistência não ômica, uma resistência real, que ela tem uma mudança de resistência com o aumento da temperatura. Qual que é o problema? O grande problema não é apenas a variação de temperatura ambiente que vai influenciar na resistência, mas a corrente que flui pelo elemento, por exemplo, aqui com 1 ampere fluindo por uma resistência, por essa resistência aqui, e essa resistência ela vai estar dissipando uma potência, ela vai ter uma temperatura. Não por conta da temperatura ambiente, mas por conta da corrente que está fluindo aqui. Se a corrente for de 5 amperes, certo? Além da temperatura ambiente que está em volta desse sistema, nós vamos ter uma temperatura, um aumento da temperatura por conta do maior fluxo de cargas. Mais cargas fluindo por este elemento quer dizer que tem mais cargas sofrendo atrito, colisões ali na estrutura atômica, isso dissipa mais potência, a energia térmica desse componente. Tá? Então, essa temperatura vai ser um pouco maior. E o que vai causar uma distorção na resistência. Mas por enquanto nós estamos, ou nesse caso aqui, ele é desprezível, esse aumento de temperatura é insignificante, que a gente tem aqui, graficamente representado, continua sendo um comportamento linear, né, da variação de corrente e tensão. Tá? Então nós podemos aí definir para qualquer ponto, ou se nós tivermos mais de uma curva, por exemplo, temos resistências diferentes, a resistência para cada ponto aqui, pela razão, né, entre a tensão potencial e a corrente para aquele ponto. Vamos pegar aqui, por exemplo, nesta curva, né, nós temos aqui um potencial de 5 volts e uma corrente de 5 amperes. Quer dizer que a resistência desta carga aqui é a razão de 5 volts por 5 amperes de 1 ohm. Né? E notem que, neste outro caso, por exemplo, pegarmos este ponto, né, temos um potencial. O gráfico está mostrando um comportamento potencial de 20 volts para uma corrente de 2 amperes. Então, a razão entre 20 volts por 2 amperes equivale a uma resistência de 10 ohms, certo? E, então, quanto maior a resistência, menor é a inclinação desta curva de tensão e corrente, certo? Vejam isso aqui como uma função, por exemplo, né? E desde que a gente tenha representado aqui no eixo vertical a corrente, e no eixo horizontal a tensão, que é uma forma bem comum não é obrigatório, mas é bem comum de estar representado com a tensão aqui no eixo horizontal, né? Então, quanto menor a inclinação dessa curva, isso quer dizer que maior é o valor da resistência que está sendo analisado. Uma inclinação em relação ao eixo da tensão maior, né? Um ângulo maior aqui, significa uma resistência menor. Né? Então, nós podemos ter um gráfico que está representando o comportamento de vários componentes ou vários elementos resistivos do circuito. A inclinação deles vai diretamente relacionada com a resistência daquele elemento. Maior inclinação em relação à tensão indica um valor menor de resistência. Tá? E aqui um exemplo, então, bem simplesinho também para determinação da resistência associada ao gráfico. Nós podemos pegar aqui pegar um ponto específico e determinar a resistência para aquele ponto. Então, por exemplo, aqui, vamos pegar este ponto aqui, né, no problema. Ó, o valor da resistência de 6 volts. Para esse valor de resistência, graficamente, tiramos aqui que a corrente é de 3 mA. Então, a razão de 6 volts, 3 mA,
equivale a que nós achamos que a resistência equivalente desta curva é de 2 kΩ. Outra forma alternativa de calcular isso aqui, que também é perfeitamente válida, né, já que é um gráfico linear, nós podemos pegar aqui qual que é o coeficiente desse gráfico, né, e vai lá para a função, né, a função matemática dessa curva aqui em azul, né. Se a gente tem a variação nesses dois pontos, nós podemos calcular qual que é o coeficiente dessa curva, que é a resistência pela variação. Então, pegar aqui qual que é a variação em, né, lembra lá o gráfico XY, né, se nós tivéssemos o x aqui, pegar o dx, dividir pelo dy, seria esse gráfico, nós temos o coeficiente aqui dessa curva, dessa função gráfica y dx, por exemplo, aqui seria o gráfico y, né, a função y dx, a analogia, e aqui seria a função, o gráfico x, né? Se nós queremos achar o coeficiente dessa curva da função y igual o coeficiente, nesse caso aqui, da função y seria 1 sobre r, na realidade, né? 1 sobre r vezes x. Essa aqui é a função dessa curva, né? Aqui em verde. Então, para achar esse r, nós podemos usar esta relação aqui também, né? Basicamente, basta pegar a variação aqui, então, ΔV, variação de potencial entre esses dois pontos, que é de 2 volts, e dividir pela variação de corrente que produz. Então, uma variação, isso aqui também nos dá uma ideia, né, interessante, que é para cada 2 volts, olha só, para cada 2 volts de tensão que variou sobre este elemento, seja um aumento ou uma queda de tensão, uma diminuição de tensão 2 volts, foi produzido ou foi criada uma diferença de 1 mA de corrente. Essa relação, né, de variação, se o elemento, se é um resistor linear, ela independe de aonde isso ocorreu. Por exemplo, aqui, né, aqui nós também temos uma variação de 2 volts, ou seja, a carga inicialmente, o resistor estava num potencial de 2 volts, foi elevado para 4 volts, certo? Qual que é essa variação, esse aumento de 2 volts entre esses dois pontos aqui? Quanto que isso produziu de aumento de corrente sobre este elemento? A variação de corrente, ela também foi de 1 mA. Entre este ponto, aumentando 2 volts, ele aumentou 1 mA na corrente. Lá, já que o gráfico é linear, né? E isso também é definido pelo coeficiente da resistência, né? Ou seja, um aumento de 2 volts produz também um aumento de 1 mA nessa resistência aqui. Então, uma forma que a gente vai achar, obviamente, também o mesmo resultado de 2 kΩ. Ok? Então, basicamente, essa aqui é uma abordagem, né, sobre a lei de Ohm, a relação da lei de Ohm, e nós vamos falar mais para frente aí agora um pouquinho mais sobre os elementos, sobre o resistor, sobre o elemento resistivo.